Estamos de volta com o Político, último bloco, e você que está acompanhando a gente aí desde o primeiro, aqui comigo o Dr. Nelson Canedo, e gostaria que o Dr. Nelson fizesse um resumo rápido, Dr. Nelson, sobre o que pode e o que não pode nesse período agora, quando começa de fato a eleição 2018. Se for falar de realmente o que pode e o que não pode em termos de propaganda eleitoral, a gente vai passar uns 3 dias aqui, a gente vai então procurar ser bem sucinto em relação... Vamos ser mais específicos, então. Redes sociais, que é o que se discute muito hoje. Em que pé que está essa situação? A rede social, até vir, então, o registro de candidatura do candidato, ou seja, o protocolo de justiça eleitoral, ele é considerado pré-candidato. É isso, doutor. Isso que é uma confusão, né? Exatamente. No dia desse eu fiz uma postagem sobre chamando um indivíduo de candidato, e na mesma hora um amigo meu, advogado eleitoralista, ele me liga e diz, olha, corrige isso aí rápido, porque agora é pré-candidato. Explica essa figura do pré-candidato para a gente, e até onde, só a partir da convenção que o indivíduo pode se dizer candidato, só depois do registro. O que isso vem a convenção já garante inovar, o nome né? dele, Qual que é a diferença dessa nova regra para o que havia antes? Na realidade, a figura do pré-candidato ele sempre existiu. Com as reformas que vêm sendo implementadas a partir de 2015 para cá, 2013, etc., se fortaleceu mais a figura do pré-candidato. Ou seja, é aquela figura existente, então, no ano eleitoral, ou seja, a partir de 1º de janeiro do ano eleitoral, até a data efetiva do protocolo. Não da convenção. Não, da convenção não. A convenção simplesmente é um ato formal do partido, no qual ele indica aquele determinado cidadão, ó, esse daqui ele pode representar. Mas o que vale é o dia 5 de agosto lá. Não, o que vale é o protocolo. O registro. O registro. Não precisa ser definido em nada. Protocolou, é candidato. Mas você não acha que esse formalismo prejudica a democracia? Não, mas essa... Pré-candidato, candidato, não pode dizer que é candidato, tem que ser pré-candidato. Será que isso não são regras demais que acabam atrapalhando, confundindo o eleitor, causando constrangimentos, mas às vezes até desnecessários do ponto de vista da democracia? Mas na minha concepção, essa figura do pré-candidato, como seja uma figura técnica, mas ela veio para esclarecer também o cidadão, para falar, ainda não estamos num período de eleição. Exatamente. Nós não estamos. Enquanto ele não protocolou, ele é pré-candidato. Ele, como pré-candidato, ele pode o quê? Tá. Mas eu vou ser mais chato ainda aqui e dizer o seguinte, será que é mesmo? Existe o pré-candidato? Porque se a gente olhar Lula, Bolsonaro, Ciro, Marina, quantos anos? Acho que a Marina até menos, mas você pega um Bolsonaro, você pega o próprio Lula, quanto tempo faz que esses aí estão, né, divulgando suas ideias, né, as suas ações e tudo, são né? candidaturas de porte nacional, né? Sim, tudo bem, mas não deixa de ser, né? Será que seria pré-candidato ou candidato? Eles já estão se mostrando como candidato há quanto tempo, né? Não, veja bem, o que é a figura do pré-candidato? Não basta você, digamos, ir para uma rádio e falar das suas ideias para dizer que é pré-candidato, não é isso. O pré-candidato, pela legislação eleitoral, é aquela figura que pode participar de reuniões públicas, ele pode participar de entrevistas, falar que quer, que pretende se lançar a um determinado pleito eleitoral, eu tenho que falar. Se eu quero me apresentar como pré-candidato, eu tenho que falar. Eu vou fazer, minha pretensão é de participar de determinado pleito, eu quero ocupar tal cadeira, seja legislativo ou seja executivo, e minhas propostas, minha plataforma de governo para tal é isso. Porque a falha, então, principalmente para quem concorre ao cargo proporcional, é simplesmente falar que é candidato por ser. Ele não tem plataforma alguma. Grande parcela desses pré-candidatos à eleição proporcional de deputado estadual e federal, se você perguntar, tudo bem, mas se você for eleito, você vai fazer o quê? Ele não vai saber responder. E vai trazer emendas. Simples assim. Entendeu? Quais são os projetos de lei, né? Poucos são os pré-candidatos que, de fato, existe, então, uma base, uma plataforma política. Se eu for eleito, a minha ideia é proporcionar o quê? Uma determinada lei para beneficiar determinado segmento, seja consumidor, seja uma reserva estatística, sei lá, qualquer coisa. Ou seja, a base eleitoral, se for o médico, a classe média,
alguma coisa, ele tem que ter. Eu não posso simplesmente falar, eu sou candidato porque eu sou candidato porque eu vou trazer as pautas que não é nem a função dele. Claro. Entendeu? Então, a legislação eleitoral, ela justamente incentiva você, como pré-candidato, a apresentar essas plataformas, entendeu? Mas não o autoriza a pedir voto. Não, a única proibição que tem é isso. Você não pode pedir voto. Você pode falar que é pré-candidato, você pode falar que pertence a um determinado partido, você pode falar da sua plataforma política, você pode criticar adversário político. Ele na pode medida até do 2016 não existia isso, né? Não, 2016 já existia, na eleição já existia. Já estava formalizado, né? Aí tanto é verdade que a legislação, além disso, o partido pode organizar reuniões, apresentar aquela pessoa como pré-candidato, etc. Então, na realidade, você tirou a figura proibida daquela pessoa que se apresentava antes da data de candidatura como alguém que estava propenso a participar do processo eleitoral e legalizou a situação dele. Ou seja, ele pode patrocinar uma postagem no Facebook, pré-candidato? Não, o pré-candidato não pode patrocinar. Mesmo que não seja pedindo voto? Não. Se não for a situação envolvendo qualquer seara eleitoral, ele pode. Você não deixa de ter o seu convívio social, ter a sua vida privada, tão somente porque você é candidato. E aí ele deve se autodenominar pré-candidato. Não precisa. E eu, sinceramente, e aspecto pessoal meu, eu não vejo problema e não vejo irregularidade, por mais que eu ache um erro técnico, mas eu não vejo problema a pessoa dizer que é candidato na pré-campanha. Qual o problema disso? Exatamente. Ele é candidato a candidato. É simplesmente, desculpe, errei no aspecto técnico, entendeu? Mas qual a infringência da lei eleitoral? Zero. Mas é isso que a gente está falando aqui, né? Não somente essa formalidade de punição, então. Não existe. Existe uma previsão de punição. Existe previsão de punição se eu pedir voto. Aí, pera lá, é propaganda antecipada. Para você vai pagar uma multa porque não pode. Apesar do que, sinceramente, se você se apresenta, eu acho sinceramente essa proibição de voto até ridículo, porque se você se apresenta como um propenso candidato, se você dá a sua plataforma política, por que eu não posso pedir voto? Lógico. Por que eu não posso chegar num programa e pedir, voto em mim? As hipocrisias que nós se a pessoa está se assistindo. apresentando na rádio, dizendo da plataforma dele, que supostamente seria melhor do que os outros, o que ele está fazendo? Então, e esse fulano, ele se torna candidato de fato? Quando ele registra, quando o partido ou a coligação registra o prazo máximo na justiça até o dia 15 de agosto. 15 de agosto, isso. Né? Veja bem, como é que funciona? Do dia 20, que ficou para trás, de julho, até o dia 5 de agosto, é o prazo das convenções. Então, os partidos e coligações os partidos, eles até então não têm coligação. Os partidos, eles fazem as convenções. Nas convenções, o que vai ser deliberado? Com quem ele vai coligar, quais são os candidatos que vão ser escolhidos, se vai lançar candidato a Senado, vai lançar candidato a governador, etc. O número que cada candidato vai concorrer para fazer na verdade, a convenção também não garante isso, né? Pode-se decidir algo numa convenção e mudar na hora do registro. É possível também. Desde que haja uma delegação na ata da convenção delegando poderes para o órgão de execução, que normalmente são as executivas dos partidos, para trocar candidato, para inserir ou retirar partidos. Mas veja bem, para você, digamos, retirar um partido, você forma uma coligação com 5 partidos. Para você retirar um deles, você precisa ter concordância das outras executivas. Então não é um ato isolado, entendeu? Não é um ato do maior partido. O partido ele não pode simplesmente pegar e retirar um determinado candidato que fosse escrito em convenção de candidatura. Tanto é verdade que a norma ela assegura ao candidato, se porventura o partido ou a coligação não requerer o pedido de candidatura após a publicação do edital, aquele candidato que não teve o registro apresentado pelo partido tem 2 dias para ele sozinho lá e apresentar. Ele só pode ser retirado desse processo do partido se ele for expulso. Decidir quem é candidato a senador pode, não pode? Pode. Não, mas é um processo democrático, entendeu? Os próprios estatutos ele falam quem tem direito ao voto e como vai se dar. Então o partido ele tem essa total autonomia de falar. Eles são soberanos nessa discussão. Totalmente. É político. É razão de existir dos partidos políticos, entendeu? Claro. Não é só porque eu tenho viabilidade. Não, e o bom é que fosse sempre assim. Sim. Né? O que a gente vê nos Estados Unidos são as prévias. E que aqui, durante algum tempo, o PT, por exemplo, foi um partido que, inclusive, o Suplicy chegou a disputar prévias com o Lula na campanha de 2006.
E perdeu, obviamente, né, naquele momento. Né? Então, assim, é até interessante que existisse esse processo de prévias, que as decisões partidárias fossem realmente decisões democráticas. Né? Essa é salutar. Agora, como se vai se dar, aí vai depender do estatuto de cada partido. Então, nós temos até o dia 15 de agosto para que sejam protocolados todos os registros de candidatura. Exatamente. Os pedidos de até 19 horas, dia 15 de agosto. Agora, se for transmitido via internet, vai ser uma técnica até o dia 14. Se não for apresentado fiscalmente... A partir disso. Né? Tá, prazo fatal, tá? Dia 15. A partir do dia 16, a gente tem a figura técnica do candidato. Ele pode já se apresentar como candidato, já mostrar o número, mas ele só pode fazer gastos na campanha depois de ele abrir uma conta bancária. Né? Isso aí ele abre no mesmo dia, não tem problema. Mas para abrir a conta bancária, precisa gerar o CNPJ dele. E essa geração é automática. A partir do momento que você protocolou o pedido de candidatura, o próprio TRE já manda para a Receita Federal e a resolução faz em 3 dias. Mas no mesmo dia, já gerado no CNPJ, ele abre a conta bancária. Essa questão de recursos, né? Nessa eleição, isso já vem da discussão lá dos problemas que nós tivemos aí com doações eleitorais, que inclusive passaram a ser ilegais. O STF resolveu mudar, né, o processo, uma coisa, mas enfim, a gente discute isso em outro momento. Como é que fica agora a questão da doação de campanha? Quem pode doar e quem pode receber? Tá. Agora começar por exclusão. Quem não pode doar? Pessoa jurídica. Fora outras situações, organismo estrangeiro, etc. Pessoa jurídica não pode. Por mais que ela tenha doado para o partido lá atrás, então o partido não pode pegar esse valor e passar para o candidato. É proibido. E tem como rastrear esse valor. Ponto. Então só quem pode doar? Pessoa física, desde que no limite 10% do rendimento bruto oferido no ano anterior à eleição. Ou seja, para essa eleição agora, ele só pode doar até o teto de 10% do que ele oferiu do rendimento bruto em 2007. E ainda tem 2017, aquele teto por candidatura. Mas isso E ainda tem um teto por candidatura que foi instituído. Isso é calculado em cima do imposto de renda que ele declarou, ou não? Não necessariamente. Não. Se ele comprovar que houve rendimento, por exemplo, quem é isento, como é que você vai comprovar? Normalmente a Justiça Eleitoral tem que é 24, 25 mil, algum torno, não me recordo direito o valor. Sim. 10% você pode doar, tecnicamente, é 2 mil e poucos reais. Entendi. Como é que o isento vai comprovar que, entendeu? Mas tirando essa questão do isento, como é que alguém que declarou 120 mil reais de renda no ano pode fazer uma doação de 30 mil reais? Não pode. Se porventura ele não comprovar que teve rendimento, se porventura ele não comprovar que teve retificadora de imposto de renda, ele vai pagar uma multa. O que prevalece é o imposto de renda. O que prevalece é o imposto de renda. Antigamente a multa era de 5 a 10 vezes o valor excesso. Hoje em dia não. É 100% o valor que ultrapassou. E o candidato, ele pode doar 100% do valor da campanha dele? Por exemplo, vamos dizer que uma campanha para deputado estadual esteja limitada aí a R$1 milhão. Ele pode, como candidato, doar R$1 milhão? Pode. Pela resolução do TSE, pode. 100%. Só que não podemos nos esquecer que no final de, salvo engano, começo de dezembro, final de novembro, né, o governo Michel Temer ele vetou o dispositivo que a Câmara dos Deputados inseriu nessa reforma, no sentido de que também os candidatos estavam limitados a 10%, e o Congresso ele foi lá e derrubou o veto. Acho que essa foi a maior medida do governo Temer. Sim. Né, porque prevalece a figura dos outsiders, dos milionários, né, quando você institui, quando você libera isso, né, doutor? Né, você acaba prejudicando a democracia, né, porque prevalece o interesse econômico. Há um contraponto nisso, pelo menos eu entendo em relação ao limite de gastos. Por exemplo, aqui em Rondônia, o governo, quem concorre a governador no primeiro turno, só pode gastar até 4.900.000. Vê quanto foram gastos, não estou falando nas eleições de 2014, porque até então tinha limite. Nas eleições anteriores, é muito mais do que isso. E segundo os números, 50% desse valor. Deputado estadual, limite R$1 milhão. Né? Deputado federal, 2,5 milhões, senador, 2.800.000. Para o estado de Rondônia. Agora eu me lembro de um estudioso do financiamento de campanhas, um americano, que dizia o seguinte: é o efeito hidráulico do financiamento. Dinheiro é como água, não adianta barrar que vai passar de qualquer jeito. Tem uma fiscalização pesada na Justiça Eleitoral, do Ministério Público. Também a gente compramos os candidatos a fiscalizarem quem está ali do seu lado. O cidadão tem que exercer esse papel, né? Porque a justiça não pode tudo. Né? A Justiça Eleitoral tem incentivado bastante a participação do cidadão nessa fiscalização. Então, hoje, só quem pode doar? Pessoa física,
fundo partidário ele pode ser utilizado então para as campanhas e também agora esse fundão, né, que criaram, que advém de várias fontes, entendeu? O financiamento agora público também de campanha. Apesar de nós concordarmos com o financiamento público de campanha, nós não concordamos com parcela da origem dele. Eu concordo que venha, por exemplo, a parcela dele da isenção do imposto, então, que era efetivado nas propagandas políticas dos partidos. Hoje em dia não existe mais, não foi cortado. Então, esse dinheiro que foi economizado, ele está sendo, então, injetado na campanha. Perfeito. Mas a partir do momento que você começa a avançar, começa a retirar recursos, né, de pontos sensíveis, por mais que sejam emendas parlamentares, mas que na ponta da linha era empregado em saúde, educação, Exatamente. aí não. A democracia é cara. Agora, uma preocupação que eu tenho, doutor, e acho que o que o direito eleitoral, existe essa preocupação entre os juristas, os eleitoralistas, de como essas quantias serão divididas, serão distribuídas dentro dos partidos? Isso nos preocupa. Porque a cacicada pode controlar isso tudo. Cadê o recurso para a mulher candidata, para o índio candidato, para o negro candidato, para aquele candidato de primeira viagem? Então, é a cacicada que vai concentrar esses 250 milhões que vão ficar na mão do partido X, os 280 milhões que vão ficar na partido Y. Como é que vai ser dividido? Como é que vai ser funcionar? Na minha concepção, houve uma falha na legislação, deixar muito a critério, essa liberdade do partido político para dividir, ponto. Na minha concepção, deveria ser um critério objetivo trazido pela própria lei. A divisão vai ser dessa forma. Exatamente. A lei já deveria estabelecer isso. Deveria. O problema é que deixou a critério dos partidos políticos. O que acontece? A Nacional é que vai distribuir. Então, a Nacional faz uma resolução dando o critério. Por exemplo, PSB, 55% do valor arrecadado vai para os proporcionais. Então, deputado, candidato a deputado federal e estadual. 45% para os majoritários. Presidente, governador e senador. Como é que vai ser dividido? Ele ainda está fazendo a resolução. Mas a Nacional faz uma resolução, apresenta para o TSE a resolução, que cada partido vai fazer a sua resolução, e o TSE vai falar, ok, né, tá ok a tua resolução, está dividido de forma adequada, então você já pode passar para a ponta da linha. E o candidato que quiser já fazer o requerimento, o dinheiro vem para ele. E o TSE entendeu? Pode contestar essa forma de divisão? Na minha concepção, sim. Quando vê que o critério absurdo não respeita o critério de divisão para o sexo de menor proporção, no caso, infelizmente, hoje é mulher, o TSE ele deixou claro, na divisão, respeite a proporcionalidade dos sexos. Interessante, né? Que o PMB, o Partido da Mulher Brasileira, tem tudo menos mulheres, né? O programa hoje, a ideia nossa são 40 minutos, nós já estouramos esse tempo. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação do Dr. Nelson Canedo. Nós vamos voltar aqui outras vezes com ele, porque, enfim, nós estamos no processo eleitoral, então é sempre muito bom ouvir quem entende do assunto. Dr. João Paulo, a mesma coisa, também vai estar aqui comigo nos próximos programas, ele vai estar fazendo o político comigo, né? Todos os entrevistados, ele vai estar participando com a gente, o professor João Paulo da Universidade Federal de Rondônia, e a gente agradece aí a você que teve paciência, né, de estar acompanhando o político. Gostaria que vocês fizessem suas despedidas. Eu gostaria de agradecer ao Alan por esse honroso convite de participar, né, a partir de hoje, semanalmente, do político. Agradecer o Rilmo, aqui trabalhando conosco aqui até essa hora, Dr. Nelson Canedo, pela excelente entrevista. Acho que foi uma entrevista fundamental, né, para esclarecer ao cidadão sobre o processo eleitoral e dizer, Alan, meu amigo Alan, que a partir de agora você pode me chamar de professor, ainda não concluí o doutorado, né? Então nos próximos meses talvez eu me sinta mais à vontade, quem sabe, né, até o final do ano, tá bom? Mas muito obrigado aos telespectadores, aos internautas, né, Dr. Nelson Canedo, por favor. É sempre uma honra estar aqui, Alan. Sabe que quando você chamar, a gente vai estar sempre em apostos, né, aqui para colaborar com esse teu formato agora desse programa. Agradecer também ao professor, né, pelo fato de estar aqui presente, sempre enriquecendo com a vasta experiência que ele tem, inclusive lançando livros bem fundamentados, que têm respeitabilidade, inclusive na seara jurídica. Né, você, para nós, é referência na região norte, né, no estado, mas na região norte, talvez até de Brasil, você é referência para nós. Isso é importante porque numa área tão escassa como a sua,
ter uma pessoa realmente com seu conhecimento sempre é motivo de orgulho estar presente no mesmo ambiente debatendo temas. E nos colocar à disposição. Direito eleitoral é um ambiente rico, né? Ele se estende além da época da eleição, após a eleição, entendeu? E é um tema sempre palpitante, porque de fato qualquer tipo de decisão você vai afetar uma dada comunidade, de todas as entendeu? pessoas. Então são ações que têm expressões assim profundas, entendeu? E está à disposição, e parabéns pelo esse formato desse programa. Legal. A gente volta então no próximo programa, lembrando que após as homologações das candidaturas, nós vamos estar entrevistando, vamos estar conversando aqui com os candidatos a governo e candidatos a Senado. Nós não vamos trazer candidatos a deputados federal e estadual em função do volume de candidaturas. Agradeço mais uma vez e tenham todos aí um excelente dia ou noite.